Bom dia, dando início a mais um pão diário. E agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Quem vai poder impedir o projeto de Deus na nossa vida? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas hoje, mais um dia na presença do Senhor, eu quero falar um pouquinho nesse pão diário sobre coragem. A maior coragem se revela quando a nossa fé está em Deus. Quando nós temos Deus, nós sentimos que podemos vencer tudo e todas as coisas. A sua presença, porque mesmo que se levante um exército contra nós, nós sabemos que o nosso Deus, ele é mais forte, ele sempre vai dar a vitória para aquele que crê, para aquele que confia nele. Por isso nós estamos aqui hoje. Como muitos homens de Deus precisaram serem diante de Deus, lembrados que é preciso ter coragem. Porque 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que é a palavra de hoje para nossas vidas, diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o quê? De fortaleza e de amor e de moderação. Então Deus nos deu o espírito de coragem, não de ousadia. Existiram vários exemplos na Bíblia que os homens deixaram a sua marca de coragem. Daniel foi um deles, Josué, Moisés, Davi, Jeremias e tantos outros tiveram que demonstrar sua coragem, tiveram que ser corajosos e tiveram que vencer na mente. Porque do que são os feitos heróis? Nós podemos dizer que a coragem de um herói é a marca e o princípio da iniciativa. Eles tiveram que iniciativa, eles tiveram coragem para vencer, porque eles sabiam que o espírito que estava neles não era um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia, de coragem, de moderação. Mas para termos iniciativa, para ter a iniciativa da coragem, muitas das vezes é vencer batalhas na nossa própria mente. É a maior batalha que nós combatemos para termos iniciativas, é a batalha que vem na nossa mente, que muitas vezes é o medo, é a batalha da covardia. E os corajosos travam todos os dias na sua vida, na sua mente, uma batalha. Porque é na nossa mente que está a arena onde nós podemos nos tornar vencedores ou derrotados. E nós precisamos ter princípios importantes para que a gente possa ter coragem, para que a gente possa aplicar essa coragem na nossa vida. É preciso ter coragem para aceitar o desafio. Todos nós somos desafiados todos os dias, mas para que nós venhamos fazer os desafios, é necessário que nós tenhamos coragem. Como falamos antes, nós temos que vencer os medos, nós temos que vencer os nossos medos e ter uma escala de medo, como se fosse um termostato, onde quanto mais alta a temperatura do medo, mais adrenalina liberamos. Existem medos baseados nas proporções do perigo que nossas ameaças. Existem medos baseados na realidade, mas é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. E por último, o medo que não tem base na realidade atua, na qual estamos conscientes. Todos os medos têm que ser vencidos, pois existe desafio a serem aceitos que nós não sabemos, mas poderão até mudar a história e da sociedade, as nossas histórias. Nós podemos dar exemplo de Davi, que não se deixou intimidar pelo tamanho do seu adversário, que foi Golias. Talvez o teu gigante, o teu medo seja do tamanho do Golias, mas não se intimide, saiba que você vai vencer. Nós temos também o exemplo dos reformadores, homens que deram passos iniciais de uma ideia que já vinha sendo desenvolvida há anos antes dele, mas precisava abrir nossa mente para a coragem pela qual nós é concedida por Deus, pois ainda hoje nós passamos pelo medo, temos os desafios e muitas vezes nós tentamos nos recuar, nos retroceder. Observe que aqueles homens que estavam lutando contra aquele gigante eram homens que conheciam a palavra de Deus, eram homens preparados para um exército, eram homens que estavam preparados para lidar com aquele gigante, mas na hora do medo eles se acovardaram, eles retrocederam e perderam para o seu próprio medo, perderam na sua mente,
perderam na arena da mente, onde acede o fracasso e a derrota. Observe que Davi, ele precisou ter coragem. Ele precisou ter coragem para vencer e a ousadia de começar. É preciso ter coragem para vencer a si mesmo, porque, como eu falei para vocês, a coragem, ela está aqui dentro. Aqui dentro está o poder de vencer ou de ser derrotado. Até porque o versículo de hoje, a palavra de hoje é que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem, de moderação, para a gente vencer todo o mal. Mas é preciso também a gente ter coragem para vencer a nós mesmos. O maior inimigo do homem é ele próprio. O maior inimigo, somos nós mesmos, quando queremos tanta coisa que achamos boa para nós, mas se pensarmos bem, nem tudo que desejamos é necessário. Tem uma frase de Aristóteles dizendo que acho muito interessante, que diz assim: eu chamo de bravo aquele que ultrapassa seus desejos e não aquele que venceu seus inimigos, pois o mais duro das vitórias é a vitória sobre si mesmo. Então, muitas vezes, amado, nós perdemos para nós mesmos por não termos o espírito de ousadia, por não estarmos confiando, por não termos a fé que necessitamos para vencer as batalhas. Tiago, capítulo 1,14 diz: ao contrário, cada um tentando pela sua própria cobiça, quando ele o atrai e o seduz. Que nós possamos ser atraídos por coisas boas, que nós possamos buscar a presença de Deus, que nós precisamos vencer essas batalhas contra nós mesmos, para que nós venhamos tomar posse da vitória, para que nós venhamos tomar posse do milagre, para que nós possamos, na nossa arena, que é a nossa mente, a gente derrotar o medo e que nós possamos ser vencedores e não derrotados. Porque a palavra de Deus não diz que somos fracassados, que somos derrotados. A palavra de Deus diz que somos mais que vencedores. E para isso Ele nos deu o espírito de ousadia, de coragem, de moderação para vencer todas elas. E principalmente a nós mesmos. Nós mesmos, por quê? Porque a maior batalha do ser humano não é fazer o que Davi fez com Golias e lá vencer o gigante. Mas a maior batalha do ser humano ocorre aqui na arena da mente, do nosso fracasso, dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, das nossas inseguranças. É preciso nós vencermos a nós mesmos para vencermos a todas as batalhas que virão pela nossa frente. Lembre-se que Deus não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia para vencer e vencer. O nosso lema é vencer ou vencer. Declara isso nessa live. Não importa o dia, a hora, o momento que você vai assistir. Mas Deus está te dando espírito de ousadia, espírito de coragem. Seja tu forte, corajoso, valente, pois eu estarei contigo onde quer que tu fores. Ele disse a Josué e está te dizendo nessa manhã. Porque Deus, Ele quer nos dar a graça e Ele quer nos fortalecer para vencermos qualquer guerra. Ele fala isso para ti nessa manhã. Pare para pensar quantas vezes você já perdeu uma batalha contra as suas vontades. Acredito que muitas. Não fique triste por isso. Você não é o único. Também já passei por isso. Mas você já tem o principal, que é reconhecer que nós precisamos de coragem para mudar isso. Nós precisamos vencer a nossa própria mente para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos pediu. Então, nós precisamos, isso mesmo, Helena Pina, você precisa vencer você mesma, um medo de dirigir. Deus não te deu o espírito de ousadia. Vá lá e faça o que Deus tem para você. Vença você mesma. Vença essa arena que está na sua mente do medo, porque Deus te deu coragem e não foi medo. Ele diz para ti: seja tu forte, corajoso, valente, como fui com Josué, estarei contigo. Deus, Ele nos deu o espírito de coragem e de domínio próprio, justamente por isso, para conseguirmos vencer. E o pior de todas as falhas é não termos consciência da falha humana que Deus nos abençoou. Nós precisamos ter entendimento que Deus já nos abençoou e que nós temos que ter coragem. Davi, ele teve que ter coragem para lutar com os gigantes. E todos nós também temos que ter essa coragem para lutar contra os nossos próprios gigantes. Josias, ele teve que ter coragem para restaurar, assim como Moisés teve que ter coragem para liderar. Daniel teve coragem para desafiar as leis. Davi teve coragem para lutar contra os gigantes. Amós teve coragem de falar o que era preciso falar. A coragem sai de dentro de nós, amado. A coragem está em cada um de nós, porque Deus nos deu o espírito de ousadia. José, ele teve coragem para manter a sua pureza, mesmo quando ele foi assediado pela mulher de Potifar.
Ele teve coragem para fazer o que José fez, tinha que ter muita coragem mesmo, muita coragem de pureza, de não ser corrompido para fazer o que ele foi ali proposto para que ele fizesse. Só homens de muita coragem abrem mão daquele momento. E nós temos que ter essa coragem, amado. Tenha coragem. Deus te deu o espírito de ousadia e não de covardia. Que você possa entender isso nessa manhã. Que o espírito de ousadia está sobre você. Declara isso nessa live. Sobre mim está o espírito de ousadia, de coragem, de moderação. O meu lema é vencer ou vencer. Vencer as guerras, as batalhas. Não como Davi e os demais aqui da Bíblia que eu relatei que venceram. Mas é você vencer na mente, na arena da mente. Porque é lá que está o fracasso e a derrota. E Deus te fez para ser mais que vencedor. A palavra de Deus não vem dizendo que você é um fracassado, que você é um derrotado. Mas que você é mais que vencedor. E que nesta manhã você possa tomar posse e vencer a você mesmo. E tirar esse espírito do medo, mas colocar em ti o espírito da ousadia, da coragem, porque Deus é contigo. E Ele não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de ousadia. Então seja forte e corajoso, não temas, não fique apavorado por causa de nenhum mal, diz o Senhor para ti nessa manhã. Não temas, eu sou o teu Deus. E com vocês nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, amada, essa confiança que nós temos que ter em Deus, que Ele nos faz forte, que Ele nos faz corajoso, que Ele faz em mim e você nessa manhã, essa ousadia que nós precisamos. Então, declara nessa manhã, nessa live, não importa o momento e a hora que você vai estar assistindo, mas declara Filipenses 4:3, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo você pode naquele que fortalece. Você pode vencer você mesma. Você pode vencer os seus medos, as suas frustrações, as suas decepções na arena da mente hoje. Para que você seja o quê? Mais que vencedor. Para que você venha ter espírito de coragem. Para que você venha ser forte. Para que você venha ser corajoso. Para que você não desanime. Para que você não pare. Para que Deus, o Senhor, possa andar contigo todos os dias te fazendo mais que vencedor. Ordenou o Senhor, seja tu forte, seja tu corajoso. Espera somente no Senhor, seja tu forte e corajoso. Espera no Senhor e Ele vai te dar a vitória. Por isso, amados e amadas, não tenham medo, pois eu estou com vocês, diz o Senhor nessa manhã para ti. Não tenha medo e não tenham medo, porque eu sou o Deus que estou com você. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso porto seguro. E quando nós estamos em Deus, quando nós estamos com o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, que nos tira todo o medo e nos faz forte, e nos faz corajoso, e nos faz corajosa. O nosso lema é vencer ou vencer. A vencer a nós mesmos e não termos medo e não sofrer a vergonha do medo, mas enfrentarmos e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pai amado, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse pão diário, pelas pessoas que vão assistir. Pai, nos dá espírito de ousadia. Tira de nós o espírito da covardia. Nos fortalece, Senhor. Nos enche dessa fé. Nos enche dessa coragem. Que nós possamos ser fortes, Pai. Que nós possamos ser valentes. Que nós possamos nos manter, Senhor, na linha de frente dessa ação, sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso escudo, que o Senhor é o nosso ponto seguro, que o Senhor é o nosso porto seguro. Pai, nos dá espírito de ousadia. Faça-nos vencermos, Senhor, todas as batalhas, sejam elas mentais, espirituais, sejam elas financeiras, sejam elas naturais, Pai. Mas que nós possamos estar mais fortes, mais corajosos, mais esperançosos no Senhor, Pai. Nos fortalece nessa manhã, porque nos dá o Senhor espírito de ousadia e não de covardia. Que nós possamos, Senhor, vencer o medo, pois nós estamos orientados pelo Espírito Santo de Deus e guiado e protegido pelo nosso Deus Todo-Protetor. Que a fé e a coragem estejam em cada um de nós e que a nossa mente possa estar a batalha vencida, nos fazendo corajosos, nos fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus. Tenha um bom dia, Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.